Olá pessoal, meu nome é Camilo Dantas, sou especialista em SEO e otimização de sites. Também tenho um curso sobre o Core Web Vitals. O Core Web Vitals é a nova atualização do Google que mede a experiência de navegação dos usuários no seu site. Vamos supor que você tem um site, se ele está lento, ou ele tem elementos que se ajustam na tela, ou tem problema de leitura, de contraste de fontes, cor. Qualquer problema que você tiver nesse sentido, que atrapalhe a navegação do usuário ou que deixe mais difícil, você estará perdendo pontuação no Core Web Vitals. Então é muito importante que você esteja atento a essas métricas e otimize seu site o quanto antes. O Google irá lançar este ano essa atualização em agosto. E hoje nós vamos falar sobre CLS. CLS mede o deslocamento de elementos na tela enquanto o usuário está navegando. Qualquer deslocamento que tiver de elementos na tela que atrapalha a navegação ou a leitura de algum conteúdo faz com que você perca pontos no Core Web Vitals. E essa é uma das maiores dúvidas que eu recebo em minhas redes sociais e também dos meus alunos sobre como resolver este problema de CLS. Então decidi criar esse vídeo curtinho falando de uma forma bem prática sobre o que é o CLS, o que causa o problema e como você pode evitar ou resolver este problema, ok? Então vamos ver agora uns exemplos bem simples e práticos para você entender o que é o CLS. O CLS, então, como eu já falei, ele é uma métrica que mede o deslocamento de elementos na tela, né? Mudança de layout cumulativa. Ele é cumulativo. Então, vamos supor que você tenha um problema em um elemento, em um banner. Se você tiver outro banner, por exemplo, com esse mesmo problema, você vai duplicar a sua pontuação negativa. Você vai perdendo mais pontos. Ele é cumulativo. Então, esse problema de CLS ele pode ocorrer em imagens, em iframes, em banners, em embeds, injeções de conteúdo, em fontes. Então, ele pode ocorrer em muitos elementos. Em imagens, por exemplo, se você não tiver uma imagem com tamanho definido, o tamanho de largura e altura, ela vai, na hora que ela for carregada, ela vai se ajustar ao tamanho que ela é. Mas se no HTML do site não existir essa informação de que tamanho que é a imagem que vai ser chamada, então ele vai ocorrer esse problema de CLS. Por exemplo, uma imagem é chamada, ele vai jogar o conteúdo para baixo. Se tiver um texto embaixo dessa imagem, ele vai jogar o conteúdo para baixo para a imagem ser redimensionada na tela. Agora, se você tiver no HTML a informação de que tamanho é essa imagem, você não vai ter esse problema. A mesma coisa serve para banners, para iframes, todos os elementos você tem que definir qual é o tamanho que ele vai ocupar na tela quando ele for carregado. Se você definir este tamanho no HTML, você não vai ter o problema de CLS. Porque ele vai carregar o HTML com a informação de que tamanho será o objeto que vai ser inserido. Então, ele já vai ter aquele tamanho definido, aquele espacinho pronto para ele entrar e aparecer ali dentro. Por exemplo, um vídeo do YouTube. Você tem um iframe, o embed do YouTube, por exemplo. Ele já tem o tamanho definido. Se ele não tiver o tamanho definido, vai carregar a sua página, ele vai chamar o vídeo, e o vídeo vai se ajustar ao tamanho que ele é pré-determinado pelo YouTube, por exemplo. Se você não tiver essa informação anteriormente no seu HTML, ele vai jogar o conteúdo para baixo, ele vai redimensionar na tela. Isso serve para imagens, para injeções de conteúdos externos. Sempre você vai ter que definir um tamanho onde vai entrar aquele elemento. E vai ter que ser do tamanho que é o elemento, para que ele não expanda, não aumente e jogue conteúdo para baixo ou para os lados. Assim você vai reduzir e eliminar este problema do CLS. As fontes, por exemplo. Fontes, nós temos um problema. Se você utiliza fontes do Google, por exemplo, web fonts, são fontes externas. Na hora que o site carrega, sua página carrega, ele é utilizado uma fonte do sistema. E aí, o HTML vai detectar que você utilizou uma web fonte. Essa web fonte vai ser carregada depois que o HTML for carregado. Então, isso vai causar um flash de carregamento. Ele vai carregar uma fonte do sistema do usuário, né, para depois ser trocado pela web fonte.
Então, isso também vai causar um problema de CLS, porque o que acontece? A fonte, a web fonte, ela pode ser maior do que a fonte do sistema. Então, ela pode ter um ajuste de tamanho e vai jogar o conteúdo também para baixo. Então, qualquer deslocamento que você tiver de layout vai causar o problema de CLS. Então, eu recomendo para todos os meus alunos e clientes que não utilizem fontes diferentes, que não existam no sistema, no computador dos usuários. Utilize fontes apenas do Windows nos seus sites. Se você tiver que utilizar alguma fonte diferente, utilize apenas em imagens, por exemplo, um banner, um logotipo, aí tudo bem. Agora, no texto, evite utilizar fontes diferentes, fontes do Google, web fonts em textos do site, para evitar esse problema de CLS e também problemas de carregamento, né? Atraso de carregamento de fontes. A fonte é um arquivo. Então, para ela ser exibida, ela vai ter que ser puxada. Então, você evitando a utilização de web fonts, ou fontes do Google, você vai também evitar esse problema. CLS. Como resolver erros e ter uma boa pontuação no Core Web Vitals? Basta que você defina o tamanho no layout onde serão injetados os conteúdos. Por exemplo, você vai ter um espaço pré-determinado para ADS, iframes, embeds, injeções, jQueries, JavaScripts, etc. Banners. Então, sempre que você vai ter um arquivo que vai ser chamado depois, você precisa definir um campo com um tamanho fixo para que esse elemento apareça dentro. Então, se você fizer dessa forma, você não vai ter mais o problema de CLS. Vamos supor que você tenha um banner. Então, você vai definir uma div, criar uma div dentro do seu layout. E o banner vai ser, o script do banner vai ser chamado ali dentro dessa div. Então, ela já tem um tamanho pré-determinado de altura e de largura. Dessa forma, quando o banner aparecer aqui dentro, esse espaço vai estar vazio. Quando ele aparecer, ele não vai ter um redimensionamento de layout. Vai aparecer dentro do tamanho pré-determinado. iframe, você tem que definir os tamanhos do iframe. Os embeds também. Imagens, a mesma coisa. Sempre que você injetar uma imagem, ele tem que ter o tamanho de largura e altura. E você sempre evitar o uso de web fonts, como eu disse anteriormente. E se você tiver que utilizar web font, se você não... Realmente você precisa, não tem como não utilizar, você precisa. É um trabalho que você precisa utilizar. Você vai utilizar algumas estratégias de pré-conexão, pré-load, pré-carregamento, para diminuir este problema do CLS no site. E também problemas de carregamento. A fonte é um grande problema, mas se você tiver que utilizar fontes externas, web fonts, então você vai utilizar o pré-connect, DNS prefetch, preload e fonte display swap. O que o fonte display swap faz? Ele vai pegar e vai impedir esse flash de carregamento da fonte. Então, o navegador ele entende que vai ser carregado uma fonte externa e já determina evita um pouco esse problema desse flash de carregamento na hora da troca da fonte do sistema para web fonte. Então, sempre você que for utilizar a fonte externa, utilize o fonte display swap e todas essas outras estratégias de pré-load e pré-carregamento. Pré-connect, você vai fazer uma pré-conexão com o domínio para que seja mais rápido, para evitar um pouco essa lentidão, né, do acesso ao arquivo que ele vai baixar. Então, sua fonte está lá no Google. Então, se você tiver uma pré-conexão com esse domínio do Google, você vai ter chamar mais rápido esse arquivo, né, para ser exibido mais rápido. Preload da fonte também e o display swap. Mas evite web fonts no seu site. Então, aqui nós temos um exemplo de um banner, por exemplo. Esse exemplo do banner serve para todos os elementos. Imagem, iframe, embed, tudo. Tudo que você tem que ter um tamanho determinado para ser exibido. Então, por exemplo, a imagem, ela já tem como você determinar nela o tamanho de altura e largura. Agora, nesse caso de um banner externo, como se fosse o AdSense, por exemplo, você vai criar uma div. Essa div é uma div no HTML com o tamanho de largura e altura. Pronto.
Aqui dentro da div, onde vai estar em branco, você vai colocar o script que chama o ADS, o banner. Pronto, na hora que ele for, ele já vai ficar no layout com tamanho determinado. Quando você chamar, como do script chamar o banner, ele vai automaticamente se ajustar a esse tamanho que já está determinado aqui. Então ele não vai jogar elementos para baixo, nem para o lado, porque ele já tem um tamanho determinado no layout. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo também no site da UOL e do Terra, por exemplo. Aqui, por exemplo, nós temos também uma informação importante que seria sobre os relatórios. Então, se você estiver testando esses elementos no seu site, você tem os dados de laboratório, que você pode utilizar a ferramenta WebDev. Você vai ver imediatamente como está o CLS, né, do seu site, da sua página. E também você tem o Google Search Console, onde aparecem as informações também de alguns erros de CLS. Só que no Google Search Console, os dados são atualizados após 28 dias. Então, mesmo que você corrija seu site hoje, você só vai ter a informação depois de 28 dias lá no Search Console. Por quê? Porque o Search Console leva em consideração os acessos de todos os usuários do seu site por 28 dias para gerar um resultado baseado em todos os usuários. No site web.dev, que é uma ferramenta de laboratório, você tem a informação imediata, mas é uma ferramenta de laboratório para você verificar como está a pontuação do seu site e corrigir os erros. Você já vai ver imediatamente. Se você tiver com todos os dados corrigidos ali, ok, seu site está ok, após 28 dias o Google vai pegar e mostrar o relatório de todo o site já baseado nas métricas reais dos acessos dos usuários. Agora vamos dar uma olhada, por exemplo, num site que tem um problema. O site UOL, eu dei uma olhadinha aqui, ele está ok, quer ver? Uma dica importante, olha, você vai entrar em performance, você entra no seu site, por exemplo, você quer medir o CLS, o deslocamento de elementos na tela de um site ou do seu site. Você vai entrar aqui, você vai clicar com o botão direito, inspecionar, performance, aí você vai clicar aqui, ó, esse botão reload. Esse botão reload ele vai fazer um carregamento da página, pronto, ok. Esperei carregar a página, o elemento visível ali, né, que eu estou vendo, a primeira dobra. A primeira dobra é toda essa área que eu estou vendo aqui. Dei cancelar. Pronto. Aqui você pode ver, ó, o carregamento da página. Viu? Não tem aqui nós podemos ver, ó. Aqui a página já estava aberta, então aqui foi a partir do momento que carregou. Ó, ela carrega, não tem deslocamento nenhum. Ela cria o elemento, a div que eu falei para vocês, né? A div naquela parte ali embaixo, ó, onde aparece o banner, pode ver que está em branco. Ó, tá ali. Ele cria uma div em branco, tá cinza. E depois o banner é exibido dentro. Dessa forma, esse site não tem nenhum problema de CLS. Ali em cima também, onde tem o e-mail, ó, tem o carregamento daquela parte, mas não existe um redimensionamento de elementos na tela. Pode ver, ó. Ele já tem um tamanho determinado para aparecer o elemento dentro, ó, lá em cima, ó. E também no banner, ó, viu? Isso que eu falo para vocês, vocês têm que ter um tamanho determinado para tudo. A imagem, ela já tem, o HTML já tem a informação de que a imagem é daquele tamanho, que vai ser exibida ali. Os banners também. Então pronto, não existe problema de CLS nessa página da UOL. Então vamos ver agora do Terra. O Terra tem um problema muito grande. O UOL não tem o problema, mas o Terra tem. O Terra tem um problema, nós podemos usar como exemplo. Se vocês estão prestando atenção, já viram onde está o erro, né? Foi uma bobeira que eles deram aqui. Então vamos visualizar. Aqui, performance, carregar. Pronto, carregou o site para... Aqui, vamos ver. Então aqui, ó, o site carregou. E aqui, carregou o site. Então aqui está o problema. Olha aqui, ó, como joga o elemento para baixo.
o resto até está ok. O erro deles é que aqui nesse banner, eles não colocaram um tamanho definido de onde iria aparecer o banner, um espaço pré-determinado, pré-definido, para evitar esse problema. Então, com certeza, esse site, eles estão recebendo mensagens no Search Console que está com esse problema de CLS, deslocamento de layout cumulativo, só por causa desse banner. Olha isso. Ele joga todo o elemento para baixo. Isso o Google não quer que ocorra. O Google não quer que quando o usuário está lendo, o site seja jogado para baixo, o texto seja jogado para baixo, porque atrapalha a leitura. Vamos supor que você está lendo um texto e na hora que carrega um elemento, esse texto ele dá um pulo para baixo. Você perde a sua linha da leitura, você perde o texto onde você estava lendo. Então o Google está querendo, com essa métrica CLS, reduzir esse problema e eliminar esse problema. Então aqui o site Terra, por exemplo, está com esse problema de CLS aqui. Então como ele poderia ter resolvido isso? Bastava ter criado uma div aqui, onde iria aparecer este banner. Ou, no caso desse banner, não teria necessidade dele jogar o conteúdo para baixo. Ele poderia ser um banner que aparecesse por cima do conteúdo do site. Se ele aparecesse por cima, informando que o site utiliza cookies, igual essa informação, não ia ter esse problema de CLS, né? E não ia atrapalhar a leitura. Então, mas eles erraram em colocar no topo do site jogando o conteúdo para baixo. Olha isso. Um site muito grande com um erro bobo desse. Então, é isso que é importante que vocês entendam, que qualquer elemento no site tem que ter um tamanho definido no HTML, onde ele vai ser exibido, para evitar esse redimensionamento de layout, esse reajuste de layout, ok? CLS é isso, é só isso. Se o seu site abrir certinho, com todos os elementos já definidos, olha isso, um ótimo exemplo, a wall. Pode ver que ele não pula, não tem redimensionamento nenhum, ó. Tudo aparece, né? Porque no HTML já está definido onde tudo vai aparecer. Por exemplo, esse banner aqui, ó. Aparece o div, depois o banner dentro. Aqui também, ó. Tem a div carregada com o tamanho pré-determinado de altura e largura e o conteúdo dentro. É isso. Qualquer elemento que você for criar, você vai colocar um banner, uma chamada de script externo, conteúdo externo. Cria uma div com tamanho determinado, pré-definido, e o conteúdo vai ser exibido, e coloca o conteúdo para ser exibido dentro. É muito simples. Uma div dessa forma, como eu expliquei, né? Uma div com tamanho pré-determinado, aqui é só um exemplo, né? Com já o estilo embutido aqui, mas você pode fazer em um CSS, por exemplo, o tamanho determinado dela, e fecha o script aqui dentro, pronto. iframe com tamanho pré-determinado, embed tamanho pré-determinado, imagens com tamanhos pré-determinados, pronto. E fontes, evitar ao máximo fontes externas, utilizar apenas fontes do sistema. Helvetica, Arial, que já são fontes de ótima leitura para o site. Se for utilizar fontes diferentes, utilize apenas em logotipos. Então, você vai reduzir o seu problema de performance do site também. Ok? Então, hoje o que eu tinha para falar é sobre isso, sobre o CLS. Aqui nós temos um exemplo também, por exemplo aqui, um exemplo de JavaScript. Olha aqui, pronto, a mensagem aparece aqui. Com erro seria dessa forma, olha, ele joga o conteúdo para dentro, é só um exemplo. Joga o conteúdo para baixo. É isso que o Google não quer, que o conteúdo seja jogado para baixo. Então, neste caso aqui, nesse exemplo, o conteúdo vai aparecer aqui, ó. Pronto, sem jogar o conteúdo para baixo. Mas por quê? Porque eu já criei uma div com tamanho pré-determinado, onde essa resposta vai aparecer. Pronto. É isso que o Google quer. Ele não quer que seja dessa forma, olha. Jogando para baixo. Se o usuário está lendo um texto, esse texto jogado para baixo, você perde o ponto. Então, é isso. Se você tiver mais dúvidas sobre o CLS, deixe nos comentários, ok? E que eu vou estar respondendo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para receber mais informações sobre esse assunto, ok? Compartilhe esse vídeo com pessoas que têm site e precisam saber disso. E te vejo no próximo vídeo. Abração!